estudante, olá você aí de casa. Fico muito feliz de você estar aí, ligadinho aqui conosco no Se Liga, programa feito para você com muito carinho, tá? E agora uma aula de biologia do terceiro ano do ensino médio, você que está preparando aí para o Enem, anota tudo, tá? Hoje, intérprete de Libras, o Bruno. Tudo bem, Bruno? Então venha comigo aqui, vamos ver qual é o assunto de hoje? Biomas brasileiros, né? Um assunto bem gostoso, bem tranquilo, tá? Vamos aqui discutir um pouquinho, mostrando aí as diferenças desses biomas, né? Os impactos que eles sofrem, a importância deles aí, né? Para o nosso Brasil e para o mundo também, tá? O que queríamos aprender na aula de hoje? Nós iremos reconhecer a diversidade das adaptações que propiciam a vida nos diferentes ambientes, identificar os biomas brasileiros e caracterizar os diferentes domínios morfoclimáticos do território brasileiro. Uma aula aí que vai interdisciplinar com geografia, tá, gente? Um abraço aí para os professores de geografia. Bem, quando fala de bioma, né, a gente lembra também de biodiversidade. O que é biodiversidade? É a riqueza, né, de seres vivos ali que existem em um ambiente, tá, gente? No mundo natural. A estimativa de espécies no mundo variam entre 10 e 50 milhões, mas até agora os cientistas classificaram e deram nome a somente 1,5 milhões de espécies. Tem muita espécie ainda que não foi descrita. Cuidado que é diferente de descobrir de descrever, tá? Descobrir, uma pessoa pode descobrir uma espécie, mas não estudar, não publicar, né? Explicando aquela espécie, as características dela, nomeando, isso é descrever, tá, gente? Então tem muita espécie aí para ser ainda descrita. Mas, Marizinho, o que é bioma? Tá? Conceito 1. Ecossistemas típicos de determinados padrões climáticos que apresentam fauna e flora semelhantes. É um conjunto de seres vivos, de espécies animais, vegetais, fungos, bactérias, que são ali típicos daquela região, que tem um clima também, uma vegetação também típica, tá? Vamos ver aqui o conceito 2. Esse conceito é do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Bioma é um conjunto de vida vegetal e animal constituído pelo agrupamento de tipos de vegetação que são próximos e que podem ser identificados em nível regional, com condições de geologia e clima semelhantes e que historicamente sofreram os mesmos processos de formação da paisagem, resultando em uma diversidade de flora e fauna próprias. Enorme esse conceito, é o conceito aí do IBGE, tá certo? Bem, lembrando, gente, que biomas são formados por comunidades clímax, lembrando aí que na sucessão ecológica vem as primeiras espécies, as pioneiras, né? Depois prepara aquele ambiente, vem as outras espécies intermediárias e finalmente as espécies clímax, né? Então aqui, gente, olha, tem uma imagem mostrando a sucessão ecológica, não vou entrar em detalhes nessa aula, tá? Fatores abióticos que influenciam nos fatores bióticos. Você lembra o que é isso? Fator abiótico são os fatores não vivos, temperatura, luminosidade, tá? Condições ali do solo, água, tá, gente? pH, são fatores abióticos, não vivos, mas que influenciam os fatores vivos, que são os fatores bióticos, todos os seres ali existentes, tá? Determinantes climáticos, gente, logicamente que a temperatura, ela influencia ali naquele ambiente. Imagine uma planta, existem vegetais que não suportam alta temperatura, que suportam temperatura mais baixa e vice-versa, né? Mesma coisa aqui, olha, importante para o metabolismo, né? Os animais, aí tem animais que conseguem manter o metabolismo mesmo com temperaturas baixas, exemplo, aves e mamíferos, outros não. Então, a temperatura influencia na vida dos organismos. Água, diversas estratégias que os animais e até mesmo as plantas utilizam para evitar a desidratação. Água é vida. Será que o ambiente seco
é diferente em termos de biodiversidade, o ambiente úmido? Será que uma espécie que vive em ambiente úmido tolera viver em ambiente seco? Então, a água aí também influencia, tá, no bioma. Luz para fotossíntese, né, gente? Para começar aí a cadeia alimentar com os produtores, sustentando aí toda a cadeia, tá? Então, são fatores importantes no bioma. Só para vocês lembrarem, estudantes, o que são fatores bióticos, abióticos, e mostrando aqui, olha, essa relação, essa inter-relação, né, entre os compostos abióticos, por exemplo, o sol, gases, água, minerais, isso aqui servindo de nutrientes, né, para os seres vivos, olha, plantas, produtores, são as algas, passando para os consumidores, herbívoros, carnívoros, né, passando essa energia, né, que ela vai ser transferida aí na cadeia alimentar, tá? E também, no caso aqui, enquanto a energia reduz a cadeia alimentar, a matéria ela é reciclada pelos decompositores, pelas bactérias e os fungos. Só para lembrar aí um pouquinho de ecologia. Beleza, então vamos lá, retratos do Brasil. Rica biodiversidade, 6 grandes biomas, floresta amazônica, cerrado, caatinga, Mata Atlântica, Pantanal e Pampas. O nosso tempo é curtinho, eu escolhi alguns para falar aqui para vocês, tá? A floresta amazônica, cerrado, caatinga e Pantanal. Não que Mata Atlântica e Pampas não seja tão importante quanto os demais, é por causa do nosso tempo, ok? Então vamos lá. Aqui o mapa mostrando, deixa eu pegar aqui minha caneta, a localização, né, desses biomas. Olha, a Amazônia pegando grande parte da região norte, aqui um pouquinho do centro-oeste, um pouquinho do nordeste, tá? Maior aqui bioma, tá certo? Aqui no Brasil. O Cerrado, o segundo maior bioma, olha, pegando aqui, ó, o Planalto Central, ele pega aqui, ó, parte do Sudeste, Nordeste, Centro-Oeste, um pouco também da região Norte. Então, o Cerrado aí, ele vai fazendo contato com outros biomas, olha, faz contato com a Amazônia, faz contato com a Caatinga, faz contato com a Mata Atlântica, faz contato com o Pantanal, tá? Ele faz limite aí com os demais biomas. A Mata Atlântica, aqui no litoral, né, perto do Oceano Atlântico, tá? Pegando aí o litoral leste do Brasil, os Pampas aqui no sul e o Pantanal aqui, ó, um pequeno ecossistema menor dele, menor bioma, tá, gente? E uma área alagada de grande importância aí em biodiversidade, tá certo? Então, só para você localizar aí no mapa, e eu esquecendo aqui da Caatinga, que pega aqui a região Nordeste, tá? Que é um bioma típico brasileiro, tá, gente? E ele não faz aí, não tem influência de outros aí pertinho dele não, tá? Então, ele é típico do Brasil. Então, vamos lá. Floresta amazônica, um assunto muito abordado em reportagens. Todos nós brasileiros sabemos e temos orgulho da floresta amazônica e tudo nela é muito grande, né? 4 milhões de quilômetros quadrados de extensão, maior floresta tropical do mundo, maior rio em extensão, milhões de espécies, grandíssima biodiversidade. Tudo na Amazônia é super, é muito, né? E lembrando aqui, ó, no mapa, que nós temos a Amazônia brasileira e temos também a Panamazônica, que pega aí Peru, Colômbia, Guiana, Suriname, né? Um pouquinho aqui da Bolívia. Então, nós temos também a Amazônia, que pega aí outros países da América do Sul. E temos a Amazônia brasileira, pegando aqui, principalmente, estados da região norte, algumas do Nordeste e do Centro-Oeste. Tá certo? A floresta amazônica, como eu disse para vocês, ela tem aí por volta de 4 milhões de quilômetros quadrados, a brasileira, tá, gente? Porque se contar a pan-amazônica é mais de 7, tá? É muito grande. Pluviosidade e temperaturas elevadas, chove-se o ano inteiro, quente e úmido o ano inteiro, um clima aí equatorial, tá? É marcada por elevadas temperaturas e umidade do ar. Lembrando, gente, que a floresta amazônica não é pulmão do mundo, tá? O oxigênio produzido ali também é utilizado pelas plantas e pelos seres vivos que estão ali. Mas ela é fundamental para o clima de todo o planeta. Lembrando que a
transpiração, né, dessas plantas vão encher a atmosfera de gotículas d'água, formando os rios voadores. Anotem aí para pesquisar. O que são rios voadores? É tanto vapor d'água sobre a floresta que a gente chama de rios voadores. E isso influencia as massas de ar, as chuvas em outras regiões. Então, você desmatar a Amazônia, sim, pode afetar, né, a quantidade de chuva em outra região, na região sul, por exemplo. Tá certo? Então, ela é muito importante para o clima do planeta, tá? Lá tem intensa ciclagem de nutrientes, então o solo é pobre, porque aqueles nutrientes que estão ali, eles são rapidamente utilizados pelas próprias plantas da Amazônia, tá, gente? E a ciclagem é muito rápida, tá? Solo pobre e pouco fértil. 3 tipos principais de vegetação: matas de igapó, matas de várzea e matas de terra firme. Quer dizer, temos a floresta que fica na terra firme, né, seca, sem contato, né, com a água, com a inundação, o ano todo. Tá certo, gente? Nós temos a floresta, matas de várzea, que ela pode ser inundada em algumas épocas do ano, né, sazonal. E temos a de igapó, que está sempre inundada. Já viu alguma vez alguma reportagem que mostra as pessoas ali no rio, né? E você percebe um monte de água, de floresta submersa, né? É a floresta aí de igapó, tá? Fauna e flora da Amazônica, redundante dizer a riqueza em biodiversidade, né? Da maior floresta tropical do mundo e de maior riqueza, né, em biodiversidade. Então aqui eu coloquei alguns exemplos: arara, né, símbolo aqui dessas áreas alagadas, né, na Amazônia, que é a Vitória régia, né, a onça e aqui um boto, tá? Lembrando que lá tem o peixe-boi também, né? 85% dos peixes da América do Sul estão ali, tá? Na região da Amazônia, nas águas da Amazônia, né? Lembrando aí a importância dessa bacia hidrográfica. Só para ver se você prestou atenção no que eu falei, olha lá. Mostrei aqui essa imagem com 3 ambientes, olha. Uma mata que está sempre alagada, tá? Uma segunda mata que na época da cheia vai ser alagada, mas que em outras épocas do ano não vai estar. E uma mata que está sempre seca. Qual que é o nome delas? Vamos lembrar? O nome já diz, a gente é facinho, olha, terra firme, várzea e igapó, tá? Igapó é aquela que está sempre alagada e, logicamente, as árvores ali estão adaptadas àquele ambiente e os seres que vivem ali também, tá? Estão completamente adaptados. Bem, antes de entrar aqui no Cerrado, gente, só lembrando aí que a gente também ouve as reportagens, né, falando do desmatamento da Amazônia, que cresceu muito, dados de 2018, 2019, mostrando aí um aumento de 30% em queimadas, tá? E dados também de 2020, 2021, de agosto a julho, mostrando também que perderam, assim, 1 milhão de, vamos comparar aqui com campos de futebol, tá? Mais ou menos 13 mil quilômetros quadrados de mata cortada. Então, nós temos sim que defender a nossa Amazônia e evitar desmatamento, que a floresta em pé, ela também gera recursos, né? E o que faz esses impactos, principalmente o avanço da agropecuária, avanço da agricultura, garimpo, né? Então, devemos aí sim proteger esse ecossistema que tem muita importância, inclusive para os índios que vivem naquelas terras. E desmatamento também em terras indígenas também vem crescendo, tá? Vamos lá. Cerrado. Cerrado é o segundo maior ecossistema, tá, gente? Tem volta de 2 milhões de quilômetros quadrados, tá? E ocupa mais ou menos 22% do território nacional. Mostrei para vocês lá no mapa que ele faz divisa com os outros ecossistemas, então vai ter aí um pouco de mistura e vai ter uma riqueza muito grande de vegetação por estar aí em contato com os outros biomas, tá? Também chamado de savana brasileira, tá? Clima relativamente quente, geralmente tem um verão
chuvoso e um inverno seco, tá? Verões chuvosos, inverno seco, solo pobre em nutrientes e um solo ácido pela riqueza aí de alumínio, tá? A fitofisionomia do cerrado, ela é bem diversa. Olha, nós temos aqui mata ciliar, que são aquelas matas que estão em torno de rios. Lembrando que o cerrado, gente, a gente fala que é o berço de diversas bacias hidrográficas. Muito importante a bacia do Araguaia, Tocantins, do São Francisco, do Paraná, tá? Então, ali são berços de rios importantes. E também temos aquífero, né? Estão ali formando aqueles lençóis freáticos, como se fossem esponjas absorvendo a água da chuva e formando aquíferos importantes, como o aquífero Guarani. Então, é uma área muito importante em relação à água do Brasil, tá, gente? Essa mata ao redor dos rios, chamada de mata ciliar, tem mata de galeria, mata seca, é aquela onde não fica próximo de rios, e tem, às vezes, árvores que perdem as folhas, né? Cerradão, que é uma mata de transição entre o cerrado estrito sensu, próprio dito, e mata seca. Temos também campo limpo, com mais gramínea, campo sujo, com herbáceas, tá? Campo rupestre, mais em rochas, em altitudes maiores, tá certo? A gente vê isso muito aqui na Serra do Cipó, né, na região aqui metropolitana de Belo Horizonte. Temos também, gente, o cerrado típico, com aquelas árvores tortuosas, tá, gente? Que são, já ouviu falar que o cerrado tem folhas tortuosas, são resistentes à queimada. O cerrado, gente, ele resiste à queimada dentro de um limite, né? As plantas são resistentes, conseguem brotar de novo, se proteger, tá? Existem diversas adaptações, mas o excesso de queimadas também prejudica, tá? Essa biodiversidade do cerrado e pode causar aí diversos prejuízos. Aqui mostrando a área do cerrado, aqui mostrando uma área de planalto, né? Que vocês conhecem aqui, a Chapada do Veadeiro, tá? Em Goiás, os veadeiros. E aqui mostrando a cobertura vegetal, tá, gente? O cerrado, quase que a metade dele já foi eliminada pelo desmatamento e pelo avanço aqui, ó. Tá? Olha, mostrando aqui a área verde sumindo da agropecuária, tá? No cerrado. Então, a gente perdendo aí um ecossistema importantíssimo e principalmente berço das águas. Então, vamos aí preservar o cerrado. Árvore de cerrado, exemplo aí, pequi, ipê, tá? Temos que preservar o cerrado. E animais como tamanduá, né? Diversas espécies, lobo-guará, tá? Queimadas no cerrado são importantes. O cerrado, ele tem um ciclo, ele tem árvores que a semente só germina se passar o fogo, mas, como eu disse, dentro de um certo limite, tá? A caatinga, gente, é um tipo peculiar de savana, o clima é semiárido, lembra aí do Nordeste, sertão nordestino, as plantas adaptadas, né? As folhas são muitas vezes reduzidas ou substituídas por espinhos para poder evitar a desidratação. Caules, muitas vezes verdes, com clorofila para fazer fotossíntese no caule, já que as folhas são reduzidas. Também chamada de mata branca, exatamente porque perdem as folhas para evitar a desidratação. São adaptações aí, acumulam água, né? Podem ter também pelos. São diversas adaptações das plantas ali, que são adaptações xeromórficas, tá? Ao clima seco. Em processo de desertificação, em alguns pontos, rios intermitentes ou temporários que podem secar, né? E macro-regiões agreste e sertão. Aqui o mapa da caatinga, pegando o Nordeste, mostrando aqui, né? Provavelmente o xique-xique, que é uma espécie de cacto, né? E o tatu. Para a gente finalizar aqui, o bioma caatinga é caracterizado climaticamente pelas elevadas temperaturas e pela irregularidade das chuvas. Essas características são típicas do tipo climático. Qual que é o clima da caatinga? Um tempinho aí para vocês. Pensou? Não é desértico, tá, gente? É tropical semiárido, tá certo? A caatinga, gente, também tem grande biodiversidade, tá certo? E é tão importante preservar. E é uma região muito habitada, né? Lembra do litoral, né? Do Brasil, que tinha também Mata Atlântica, mas caminhando um pouquinho mais para dentro, né? Do continente, você tem a caatinga
e tem uma região também muito habitada com milhões de pessoas que vivem ali, tá? Características da caatinga: xeromorfismo, adaptação a esse clima semiárido, né, que eu falei com vocês, das folhas, do caule. Folhas caducifólias ou modificadas em espinhos, quer dizer, folhas que podem cair para poder evitar dessecação, ou modificada em espinho, que é uma adaptação de folha. Raízes superficiais para pegar ali a água da chuva. Flora xique-xique, modacaru. Fauna, exemplo, asa branca, sapo cururu, cutia, preá, gavião carcará, arara azul. Estamos falando aqui do qual bioma? Caatinga. Bem, espero que tenham gostado. Quero que vocês estudem depois aí o Pantanal, a Mata Atlântica e o Pampas, que o nosso tempo não deu para a gente abordar todos os biomas. Espero que tenham gostado dessa aula. Um grande abraço para vocês e te espero no Tira Dúvidas. Um grande beijo da Marizinha.